que a Rafa Fustanho da Mina comprava livros e seria impossível nesse mês de maratona de terror de Halloween eu não falar sobre Entrevista com o Vampiro. Eu aproveitei para reler o livro, isso demorou mais um pouquinho porque eu quis fazer algumas comparações. E esse vídeo aqui tem spoilers falando sobre uma das minhas obras favoritas da vida. Eu li Entrevista com o Vampiro, eu ainda fazia curso de inglês, eu estava no IBEL na época, me formei lá inclusive, e eu peguei o livro em inglês, foi um dos primeiros livros que eu li muito Harlan Coben, Stephen King e Anne Rice, então eu peguei o livro em pocketbook pra ler, e eu lembro que eu fui no cinema assistir 7 vezes. Tinham muitos motivos, né? Uma é que Tom Cruise estava no elenco, eu amo, né, o Tom Cruise, Brad Pitt e o Antônio Bandeiras, então o tríade, né, que eu adoro. Fora isso, tinha a trilha sonora de Guns N' Roses cantando Sympathy for the Devil, né, a música lá do Rolling Stones que eles regravaram pra esse filme. E eu comprei CD, eu comprei DVD, eu comprei tudo, e eu vi o filme 500 vezes possíveis, tanto no cinema quanto em casa depois, e tinha um tempo que eu não assistia. O livro, eu tinha lido então em inglês, depois eu comprei uma versão em português, que eu acho que está lá em cima, eu acabei não pegando para mostrar aqui para vocês. Mas, ano passado teve essa edição aqui, né, da Rocco, lindíssima, de capa dura, né? Esse ano a Anne Rice fez, inclusive, 80 anos, eu vou colocar a fotinha aqui com ela, também foi um momento muito marcante da minha vida, porque eu fiquei 6 horas, né, de pé do lado de fora da Bienal para poder conseguir a senha para poder tirar essa foto com ela. E esse livro aqui, eu queria até muito que ela autografasse, quem dera que ela voltasse um dia, né? Mas ele é muito bonito, né? Como eu disse, é de capa dura, com fitilho e tal. Eu vou deixar o link aqui embaixo que eu acho que ainda tá vendo na Amazon. Ele vinha com uma agendinha que eu não sei onde eu botei. Mas então eu reli para poder conversar com vocês. Vamos logo então falar sobre essa história fantástica. Eu fiz algumas anotações aqui que eu achei interessante dividir com vocês. Bom, a primeira vez que esse livrinho foi publicado foi em 1976. Ele foi o primeiro do Crônicas Vampirescas, né? Logo depois teve outros livros. E nesse a gente conhece o Louis, né? Que é um vampiro francês. Se passa boa parte do livro em New Orleans. E ele tá ali, por isso que a entrevista com o vampiro, sendo entrevistado pelo Daniel. Um cara que começa meio cético, né, meio debochado, né, não sabendo muito, assim, se tá acreditando no que esse cara tá contando. Nós conseguimos entrevistar um vampiro, se fosse um dia o cara ia falar, pô, o cara é maluco. Mas ele começa a contar e ele começa a acreditar e a provar que aquela história é verdade. Então nessa história a gente vai entender, vai conhecer o vampiro Lestat, né, o vampiro que foi vivido aí pelo Tom Cruise, porque como é a versão do Louis, e o Louis o Lestat o transformou em vampiro, então essa visão do Lestat nesse livro é de um cara muito mal, do vilãozão mesmo, que a gente tem tudo pra odiar. Só que, depois, pra quem leu, depois que eu lançado em 85, o Vampiro Lestat mesmo, né, eu pretendo falar também depois pra vocês, sabe que o Lestat talvez não fosse tão ruim assim, né, ele tivesse uma visão muito pior, muito carregada, muito exagerada pelo Louis por ter raiva dele por essa transformação. Então nem sempre ele era essa pessoa tão ruim como o Louis o descrevia. Bom, aqui também a gente vai conhecer então como é que eles formaram esta família, né? A Cláudia chegando, né? Que era uma criança de 5 anos, né? Que ia morrer e aí eles acabam a transformando em vampiro. A chegada do Armand também, do personagem, é a primeira vez que ele é apresentado, depois ele vai aparecer mais vezes nessas crônicas também, nessas continuações. E o Armand, nessa história, ele tem 16 anos, tá? E também uma coisa interessante é que aparece muito o pai do Lestat também sendo narrado e tudo. E o pai do Lestat, ele é humano. Ele não né, nas histórias aqui que a gente vai ver, ele é um cara humano. Bom, vamos falar um pouquinho também sobre as diferenças. O final é igual? É praticamente a mesma coisa. Ali seguiu muito, tanto que muita gente fala, mas seguiu muito, mas teve gente que não entendeu que o roteiro precisava de algumas adaptações. Uma das coisas que mudou por exemplo, o Louis, ele quando é encontrado pelo Lestat, ele tá ali bebendo, querendo morrer e tal, no livro, por causa da morte do irmão. E no filme, quem assistiu sabe que foi por causa da morte da esposa e da filha. Talvez eles romantizaram mais pra ter mais carga, né, emocional, do tipo, o irmão, a esposa e a filha, né, fica mais, né, uma coisa assim mais forte para as pessoas, né, se identificarem. Outro ponto que tem no filme, vamos já direto pro filme. Eu adoro esse filme, eu acho que a caracterização é perfeita. Eu acho que os personagens, os atores, eles viveram de verdade ali, eles interpretaram maravilhosamente bem. Eu gosto do jeito como é colocado em cena, do jeito como é apresentado pra gente o passado.
Ai, gente, desculpa. Da forma como o próprio Louis, né, ele vai convencendo, né, mostrando ali os poderes dele pro cético Daniel, que é o personagem do Christian Slater. Então, eu vou ter que cortar ou botar alguma coisa, gente, desculpa. Então vamos lá, vamos repetir. Eu gosto da forma como o Louis vai convencendo, através não só da história, mas também de atos, o Christian Slater, né, o Daniel. Porque ele começa super assim, eu vou entrevistar esse cara, nada a ver e tal, e depois ele mesmo quer ser um vampiro, então isso é incrível. A Cláudia, que é um personagem que é muito discutido nos grupos e tudo de leitura, ela é vivida pela Kristen Dunst, que era um pouquinho mais velha do que 5 anos, acho que ela tinha uns 8 ou 9. O papel dela ali, ela é mais mimada do que no livro, tá? No livro, ela é uma menina mais cruel. Ela nunca se arrepende de uma morte. Ali também no filme eu sei, mas ela faz mais por rebeldia. Mas no livro, ela é uma menina que ela tem a maldade dentro dela. Então, assim, isso é muito interessante da Anne Rice ter colocado. Inclusive, também é interessante lembrar que essa personagem é inspirada na filha da Anne Rice, que morreu de leucemia ainda criança. Então, é também uma homenagem, mas é uma personagem, assim, né, que também dá raiva na gente, né, porque ela é muito cruel. Bom, o Armando, né, que é um personagem que todo mundo fala. O Antônio Bandeiras, eu amo o Antônio Bandeiras, mas eu acho que caracterizaram ele muito, parece que tá muito mais velho do que ele era na época. E ele tinha 16 anos, assim, ele era um adolescente, isso é muito falado aqui no livro. Então eu acho que também a caracterização dele foi cagada, assim, não foi uma coisa legal. De resto, eu acho que assim, nada me incomodou de verdade, tipo, isso aqui ficou péssimo, não, as mudanças, acho que as mudanças de roteiro são feitas de acordo com o público que é diferente, gosto muito, mas tem sim mudança, né, se você for pensar, eu acho que o Armand é que mais incomoda, né, porque o Armand é um adolescente, ele tem toda a história ali, ele é um cara velho, né, mais velho, então já mudaria totalmente, você ser transformado em vampiro adolescente, vai ser uma coisa, eternamente adolescente, você ser transformado em um vampiro adulto, você é eternamente adulto, então tem essa diferença aí. De um pro outro. Bom, eu acho que é só tudo isso que eu queria comentar com vocês. Eu assisti pela HBO Max, apesar de ter o DVD aqui em casa. Vou deixar o link pro livro aqui na caixa de descrição se vocês quiserem comprar. Eu amo essa história, amo aquele final do Lestat dirigindo o carro com aquela música do Guns N' Roses. Gente, eu deixo tocar até o final dos créditos sempre, porque eu amo essa música, gente. A voz do Exo estava muito perfeita. Enfim, eu amo o Guns N' Roses, já sou suspeita. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo se vocês também amam esse filme assim como eu. Um beijo grande, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.